Novidade, novidade. Oi, bem-vindos ao Heart Revolution Now Conference. Se vocês ainda não sabem, a gente logo vai lançar uma plataforma EAD depois de muitos pedidos que vocês fizeram pra gente pra poder estudar com a Revolution. Então, aguardem e boa palestra! Você já viu aqueles videozinhos na internet, aquelas animaçõezinhas pequenas, sei lá, no Facebook ou no Instagram? Essas coisas são basicamente motion graphics. O motion ele não é só a junção, como o nome diz, né, de artes, os gráficos com movimento. É basicamente uma área da animação que junta esses elementos de design com animação. Então você vai ter animação utilizando formas, textos, ilustrações, imagens, ícones e tudo mais, com esse objetivo de você passar uma ideia, de você transmitir uma informação. Apesar de ser uma área relativamente nova, por ter sido muito popularizada por causa da mídia digital, o motion ele já existe há muito, muito tempo, desde mais ou menos da década de 50, 60, principalmente com as animações do Saul Bass, que ele fazia as animações para várias aberturas de filme. Acho que as mais famosas são para os filmes do Hitchcock, né? Ele fez tanto a abertura do Psicose, que ela é bem famosa, né? Aquela animação que usa tipo as várias barrinhas entrando e saindo, textos, tudo em preto e branco, assim, cortado no meio. É bem interessante, é bem legal dar uma olhada. E ele também fez de vários outros filmes. Tem o Vertigo, que é um outro filme do Hitchcock que ele fez também. Usa umas espirais, assim. É uma pira muito louca, assim. Bem legal de dar uma olhada também. E começou tudo mais ou menos nessa época. E se você reparar, a abertura de Star Wars, né? Que é aquele texto indo pra trás, assim, amarelinho, em perspectiva. Se você for pensar, hoje em dia é tipo, super simples de fazer, mas na época é muito legal que tem esse texto impresso, né, em cima de uma mesa, que é o texto do filme. E aí vem uma câmera enorme filmando por cima, é uma imagem bem famosa, assim. E é engraçado você pensar tipo, as complicações disso, porque... Cara, é uma produção enorme só para fazer um texto em perspectiva, assim. E se você for imaginar que o filme foi transmitido em vários países, né? Hoje em dia a gente tem as aberturas do Star Wars em vários idiomas, mas na época eu nem sei se tinha ou não, pelo fato de ser uma produção bem complicada, né? É legal imaginar, tipo, todo esse tipo de coisa, mas que hoje em dia é super mais fácil de fazer e mais interessante. Eu comecei a mexer com animação mesmo, pode-se dizer, desde que eu era pequeno, basicamente. Eu lembro de uns trabalhos da escola que tinha e era um trabalho de história e eu quis fazer uma pequena animação em stop motion, então eu peguei massinha, eu modelei uns bonequinhos em massinha e eu peguei uma câmera que minha mãe tinha lá na gaveta e comecei a fotografar os bonequinhos. Ficou horrível, mas desde então já dava pra ter uma ideia de como funcionava a animação, né? E era bem divertido, assim, era bem legal você pegar os bonequinhos e ver eles se mexendo depois, né? Aí descarregava as fotos no computador, montava tudo, sei lá, no Movie Maker, assim. Era bem engraçado. E acho que foi desde então que eu tive tipo, o primeiro contato com animação, mas eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso, né, na época. Eu lembro também claramente de uma cena em que... Uma cena da vida, assim, né? Em que eu fui na casa de um amigo e o irmão mais velho dele tinha feito uma animação, eu não tenho ideia de que software ele tinha usado, mas eu acho que era no Flash. E eu lembro claramente da animação, que era um aviãozinho de lado, assim. Aí tinha uma rampa na frente do aviãozinho. E aí a animação era basicamente o aviãozinho subia na rampa, assim, e caía e quebrava no chão depois. Foi muito engraçado, mas eu lembro que quando eu vi aquilo eu falei, nossa, que legal isso. Mas foi só uma cena, assim, que ficou na cabeça, eu ignorei e fui fazer outras coisas, né? Coisas da vida, estudar. Mas aquilo sempre ficava na cabeça, assim, tipo, animação é legal. Então vamos... E aí depois, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar design gráfico, né, na UFPR. E aí que eu vi que tinha essa relação da animação com o design, né, que você junta essas duas coisas e meio que forma o motion graphics. E aí eu comecei a ver que isso era bem legal e começar a estudar mais isso, né. E aí na faculdade eu vi que dava para ter essa possibilidade de juntar uma coisa com a outra, mas eu comecei eu comecei a trabalhar mesmo com motion e a estudar o motion quando eu peguei meu primeiro estágio numa produtora aqui em Curitiba mesmo.
que foi engraçado, porque eu tinha, tipo, um portfólio muito pequeno, mas eu precisava muito de um estágio, e aí eu consegui esse estágio, e dentro da produtora eu meio que tive que aprender a fazer muita coisa em motion, porque era necessário, né? Porque eu estava estagiando lá, eu precisava saber fazer as coisas. E foi aí mesmo que eu comecei a, de fato, estudar o motion e a melhorar técnicas, aprender coisas novas. E fui fazendo coisas, né? Produzindo, e com isso foi melhorando bastante tudo que eu sabia, fui aprendendo muita coisa, e aí fui melhorando, né? Depois disso eu fiz um ano de intercâmbio, né? Eu estudei na MICA, nos Estados Unidos, é o Maryland Institute College of Art, e lá eu fiz um ano do curso de animação de personagens deles, que não é propriamente motion graphics, né? Mas é animação, e a animação de personagem, querendo ou não, tem algumas relações com motion, né? Então muitas das coisas que eu aprendi lá, eu consigo aplicar no motion. Além de que a animação de personagem também é super legal, é super interessante saber fazer, porque é muito legal dar essa coisa de dar vida ao personagem, né? E aí depois disso eu voltei, né, do intercâmbio, terminei minha faculdade de design aqui, e hoje em dia eu continuo trabalhando com motion, né, num estúdio de animação, e agora também eu tô dando aula de motion aqui na Escola Revolution, né? Mesmo assim, mesmo terminando o curso e dando aula, eu continuo estudando, continuo aprimorando minhas técnicas, aprendendo coisas novas, porque é uma área que está em constante inovação, né? É uma área que você precisa estar sempre aprendendo o que está rolando por aí, acompanhando tendências e tudo mais. Senão, querendo ou não, você fica para trás, né? Então, dito isso, né, um pouquinho da história do motion e um pouquinho sobre mim, né? Onde que você aplica o motion? Em muito lugar. Eu acho que hoje em dia a área mais aplicada do motion é em design para web. Então, como eu falei, né, GIFs para Facebook, ou então propagandas no Instagram, muita coisa de marketing digital, né? Então, empresas divulgando serviços, divulgando produtos. Vamos supor que tanto empresas que já existem, que querem divulgar um novo serviço, ou então empresas novas que querem divulgar um produto novo, e esse tipo de coisa. É muito dessa saturação de informação que tem na internet, né? Então, já existe muita coisa, todo site que você abre já tem muito conteúdo, então o motion ele é uma maneira de você chamar a atenção, né? Ele é uma maneira de você se destacar entre todas essas coisas que tem por aí, né? Você abre uma página e tem 1000 coisas para você olhar. Se tem alguma se mexendo, você provavelmente vai olhar para aquela que está se mexendo. Ainda mais se for uma animação bonita, que tem cores legais, uma direção de arte bonita, textos bem diagramados, tudo isso vai atrair o olhar do espectador, né? Além disso, tem muitos infográficos animados, né, que são utilizados para simplificar essa coisa de você tem informações muito complexas, então você utiliza desses infográficos animados para explicar melhor o que são esses dados e fazer com que as pessoas entendam essas coisas que você quer transmitir, né? Tem também muitos criadores de conteúdo no YouTube que utilizam do motion tanto para apoiar o conteúdo que você está produzindo. Um exemplo bom disso é o Nostalgia, né, que ele mistura o motion com a filmagem dele, né? Então, tipo, ele tem a gravação, mas ao mesmo tempo ele coloca motion em cima da gravação para apoiar aquilo que ele está falando. E um outro exemplo é o Cuts Gesagt, que usa exclusivamente do motion para passar essas ideias, né? Então, não tem filmagem, né? O vídeo ele é 100% em motion, com o narrador falando e o motion apoiando essa fala do narrador. Então, para criador de conteúdo, tem esses dois exemplos. E um terceiro exemplo são para streaming, que muita gente usa do motion para dar uma cara mais profissional para o streaming. Seja streamers da Twitch, por exemplo, jogando videogame, que usam do motion para fazer transições, ou então aquelas animações quando alguém se inscreve no canal, né, que aparece ao vivo lá, tal pessoa se inscreveu no seu canal, ou tal pessoa doou $50. Tudo isso torna o conteúdo que ele está produzindo mais profissional, assim, fica uma cara mais bonita, né, mais bem trabalhada. Ainda nessa coisa de criação de conteúdo, tem também, quando o motion ele não é o assunto principal do vídeo, mas
você tem vinhetas de abertura, vinhetas de encerramento, transições, ou então os GCs, né, que são aquelas legendas que aparecem embaixo do vídeo com o nome do apresentador e esse tipo de coisa. Então, o motion também pode ser aplicado nesse tipo de conteúdo, né? Como eu falei, essas animações também são utilizadas para divulgar serviços ou produtos. E um outro exemplo disso são vídeos para o Kickstarter e outros tipos de crowdfunding, né? Que você precisa chamar a atenção de quem está vendo aquele produto, de quem está vendo aquele material que você quer viabilizar, né? E acho que um último exemplo legal de falar de motion para web são essas webcomics animadas que tem por aí. As que eu mais gosto são as da Blizzard, que eles fazem... Basicamente, toda vez que eles lançam um personagem novo no Overwatch, ou então... Eu vi uns do World of Warcraft esses dias, que são muito bons. Claro, tem todo um trabalho de ilustração por trás, e o motion, nesse caso, ele nem é tão evidente de fazer uma super animação, mas ele é mais utilizado para movimentos de câmera, ou criar esse efeito de profundidade. Então, sempre que eles lançam conteúdo novo, eles utilizam dessas técnicas que são relativamente simples de fazer, então acaba economizando um tempo, economizando em verba, para divulgar um conteúdo, mas ao mesmo tempo é muito bonito visualmente, é legal de assistir, então tem todos esses paralax que eles fazem, esse tipo de coisa. Uma outra área de aplicação desse tipo de animação é para design de interfaces. Então, quando você tem um site, ou quando você tem a interface do celular, ou um aplicativo, então você deixa essa interface mais bonita, mas ao mesmo tempo o motion te ajuda a entender o que está acontecendo na interface através da animação. Então, o exemplo clássico é quando você minimiza uma janela no seu computador e tem toda a animação da janela minimizando indo para o cantinho da tela. Tipo, eu estou aqui, então se você precisar de mim, eu estou aqui no cantinho, é só clicar em mim, sabe? É a animação utilizada como suporte para você entender a interface. Ainda em interface, tem muita aplicação disso em jogos, tanto em menus de jogos, né? Então, aqueles menus super interativos que quando você passa o mouse ele troca de cor, ou então aparece uma animação de texto, você clica no menu, ele faz uma animação que abre um conteúdo novo dentro desse menu. E tem também os HUDs do jogo em si, né? Que são aqueles elementos da interface que indicam quanta vida você tem no jogo, quanta munição, quais são os cooldowns do personagem. Todo esse tipo de coisa tem uma animação aplicada, né? Então, quando você aperta um botão, acontece uma coisa na interface para indicar que uma habilidade foi ativada e esse tipo de coisa. Tudo isso tem um motion aplicado e são os motion designers que fazem esse tipo de animação, né? Acontece muito também de utilizarem essas animações para publicidade, né? Você vê muito na TV. Porque é mais barato do que você trabalhar com filmagem, né? Então, quando você trabalha com filmagem, você tem que ter toda uma equipe que trabalha com isso, tanto de pré-produção, produção e pós-produção. Então, você tem equipe de filmagem, você tem equipe de editores depois. Você tem que gastar a verba com locação de espaços para gravar. Você tem também que gastar com equipamentos, com aluguel de equipamentos. Você também tem que contratar atores, né? Principalmente se forem atores famosos, você tem que utilizar muita verba para conseguir trabalhar com essas pessoas, né? E o motion ele é mais barato do que tudo isso, porque geralmente você tem uma equipe pequena de, sei lá, no máximo 5, 6 pessoas trabalhando num filme. E também é bonito, também é efetivo, também vai passar essa informação, né? Então, tem surgido muito dessa coisa do motion para publicidade, justamente por ser mais barato. E também para manter essa unidade visual entre o online e o offline, né? Então, se você tem uma comunicação digital na internet, né, que usa toda essa coisa de motion, às vezes é mais efetivo você utilizar essa mesma linguagem para aquele conteúdo que você vai mostrar na TV, né? Mantém essa coisa de unidade, identidade visual e tudo mais. Um outro exemplo de uso de motion é para cinema, né? Eu falei que antigamente, né, tinham as vinhetas do Saul Bass que faziam as aberturas para os filmes do Hitchcock, mas hoje em dia também continua sendo usado o motion para isso, né? Tem as aberturas dos filmes do 007 que utilizam os motions lindos. Ou então coisas mais simples, como por exemplo nos Vingadores, em que eles de repente trocam a cidade, o país em que está se passando o filme, e tem aquela legenda no cantinho, né, dizendo, agora estamos em, sei lá, nos Estados Unidos. Geralmente é mais discreto, porque não é o foco principal do filme, né?
mas ele tá ali, ele é animado, ele é bem diagramado, então tem todos esses elementos de design e animação sendo aplicados nesses elementos. Outro exemplo é no filme do Scott Pilgrim, em que tem, né, esses letterings de transição, ou então esses letterings que são aplicados meio que como se estivessem na filmagem ali, tipo, flutuando ou algo do tipo, que são elementos que servem de alívio cômico no filme. Por fim, eles também são utilizados em créditos de filmes. Porque, querendo ou não, os créditos são basicamente um monte de texto, né? E texto faz parte do design, como eles vão ser animados, você junta design com animação. E ele também é utilizado para deixar esses créditos mais visualmente atrativos. Então, para não ficar só um monte de letrinha, né? Então você acrescenta com alguma animação adicional, ou então você faz da animação a parte principal dos créditos e os textos meio que ficam secundários nessa parte. Os bons exemplos são os créditos da Marvel, né? Os filmes da Marvel, que todos eles utilizam uma animação em motion que tem 100% de relação com o filme, né? Mais uma das áreas de aplicação são materiais internos para a empresa. Então, você tem uma empresa que precisa divulgar uma informação nova para os próprios colaboradores dessa empresa. Se é uma empresa muito grande, às vezes é mais fácil você fazer uma pequena animação explicando o que mudou e mandar por e-mail para todos os funcionários, né? Ou então, aqueles vídeos de comemoração, então você tem um vídeo de Natal para a empresa que vai ser divulgado internamente. Ou então para treinamento de novos colaboradores, né? Então tem também aqueles videozinhos de agradecimento, né? Seja no fim do ano, ou então obrigado por fazer parte da empresa, esse tipo de coisa. Também são videozinhos internos que empresas utilizam para comunicação entre empresa e funcionários, né? Obrigado pela dedicação. Acho que por fim é legal falar de aplicação do Motion em eventos, né? São basicamente materiais de apoio para eventos. Acho que um bom exemplo disso são eventos esportivos em que você tem vinhetas de transição, você tem que mostrar o placar de um jogo, quem que está ganhando, quem que não está. Ou então, justamente para explicar as regras de um jogo, de um esporte. Outro bom exemplo são eventos de esports, que ultimamente tem ficado mais e mais popular, né? Então, basicamente é um bando de gente jogando videogame, então você vai ter muita tela no seu evento, né? Então, todas essas telas são utilizadas, todas as animações, todo esse tipo de coisa para tornar essas informações que você vai transmitir nessa tela mais interessantes visualmente. Um bom exemplo disso é a Overwatch League, que todos os motions utilizados na liga são muito bem feitos. Então você mostra informações pré-jogo dos jogadores, quem que vai jogar, que mapa eles vão jogar, e informações pós-jogo, quem ganhou o mapa, informações de qual foi o melhor time, quem que fez o quê, a informação de dano, de cura, todo esse tipo de coisa. É tudo animado, se você for reparar, e é tudo muito bonito, usa todas as identidades visuais dos times. E por fim, eles também são aplicados em shows. Você tem essas telas, né, que ficam atrás de quem está cantando, ou dos artistas da banda. E são aplicados motions justamente para interagir com a música, tornar isso mais bonito. Às vezes você tem animações que se relacionam com a letra da música, com o que o cantor está falando e esse tipo de coisa. E tudo isso deixa o show mais bonito, mais bem produzido, né? Dito isso, né, o que é motion e onde que é aplicado? Quais são as vantagens de trabalhar com motion? Por que é legal trabalhar com isso? O primeiro ponto a ser citado é que é um mercado em expansão, principalmente por causa dessa popularização, por causa das mídias digitais, né? Então, muita rede social aplicando isso e tudo mais. Muita gente quer o motion, tem um mercado que está sempre gerando mais demanda. E, além disso, é uma área que é fácil de entrar, mas é difícil dominar. Então, se você domina o motion, você acaba se destacando no mercado e pegando os novos trabalhos, conhecendo novos clientes, fazendo coisas diferentes. Então, é sempre muito legal por causa disso. Essa coisa de popularização, né, dessa técnica e a facilidade de transmitir ideias, tudo isso faz com que sempre haja mais demanda, mais gente querendo esse tipo de coisa. Acho que um segundo ponto que dá para ser citado é que é uma área em que aplica muitos tipos diferentes de arte, muitas técnicas diferentes, então você mistura design com animação, você pode fazer animação 2D, você pode fazer animação 3D,
Dentro de animação 2D você tem técnicas diferentes, você pode ter animação em vetor, você pode ter animação frame a frame. No 3D você pode fazer coisas mais realistas, você pode fazer mais cartoon, você pode fazer em stop motion também, né? Stop motion tanto cutout, em que você fotografa pedaços de papéis, meio 2D assim, ou então você pode fazer em 3D também, fotografando objetos, esse tipo de coisa. Então tem uma infinidade de técnicas diferentes que você pode aplicar, estilos diferentes de arte, e tudo isso é muito legal de trabalhar, porque é sempre uma mudança, né? Você não está sempre fazendo a mesma coisa. Um terceiro ponto a ser citado é o ritmo de trabalho. Então, trabalhando com motion, você meio que consegue controlar o seu ritmo de trabalho. Se você gosta de um ritmo mais acelerado, você pode trabalhar com publicidade. Se você não gosta tanto de um ritmo super acelerado, você pode trabalhar com materiais para empresa ou para criadores de conteúdo. Se você não gosta de ficar sempre fazendo ajustes em materiais, de repente você pode fazer material para evento, porque o evento tem a data definida, né? Depois que aconteceu o evento, não tem por que você fazer um ajuste no seu material. Então, todos esses tipos de coisa você consegue controlar o seu ritmo de trabalho dependendo do que você vai fazer. Além do ritmo de trabalho, você consegue controlar o seu ambiente de trabalho. Então, você pode, de repente, ser um freelancer que trabalha de casa. Você pode trabalhar no escritório de design, você pode trabalhar numa agência de publicidade, você pode trabalhar com equipes pequenas, você pode trabalhar com equipes grandes. Então, tudo isso é bem versátil, assim, bem flexível. Você consegue adaptar o seu ambiente de trabalho àquilo que você prefere, né? Se você gosta de trabalhar 100% sozinho, você pode ser aquele freelancer que faz tudo, desde pré-produção, escrever roteiro, desenvolver as artes, animar, fazer som também. Se você gosta de trabalhar sozinho, se você gosta de trabalhar em casa, mas ao mesmo tempo gosta desse trabalho em equipe, de repente você pode ser um freelancer que só faz animação, mas você tem um amigo que é ilustrador e faz toda essa parte de arte para você, e aí você tem um outro amigo que faz toda a parte de som, e aí você vai juntando essas coisas e criando seu material. E acho que como quarto ponto a ser citado é que ele não é nada repetitivo. Como eu falei, né, é um mercado que está em constante inovação. Então, existem as tendências de mercado. Por exemplo, em uma determinada época, todo mundo está querendo motion em liquid motion. Em uma determinada época, todo mundo quer um motion 3D. E querendo ou não, existe essa tendência que as pessoas vão transitando, assim. Então, está sempre mudando. Isso é bem legal. Além de que tem a inovação no sentido tecnológico também. Então, estão sempre saindo versões novas de software, com recursos novos. Então, é sempre legal acompanhar. Então, vamos supor que tem um software que você gosta muito, e aí lançam uma versão nova com 5 recursos novos que são muito legais. E aí você fica animado de novo para trabalhar com esse determinado software, ou então para experimentar técnicas diferentes e desenvolver uma arte nova, utilizando dessas ferramentas novas. Então está sempre inovando nesse sentido também. Além de que você está sempre trabalhando com clientes diferentes, com briefings diferentes, está sempre solucionando problemas diferentes. Então, você meio que quebra essa rotina trabalhando com motion. Ele acaba não sendo repetitivo por causa disso. Acho que um quinto ponto a ser citado é que o motion ele é um diferencial no seu currículo. Se você vai trabalhar no escritório de design como designer, se você sabe o motion, ele vai fazer com que você se destaque. É bem comum, muitos amigos meus da faculdade que estão trabalhando em escritórios de design, eles direto vêm falar comigo perguntando dicas de motion. Então, o escritório pediu para fazer uma animação desse jeito, como que eu faço? Então, muitos desses escritórios de design acabam fazendo uma coisinha ou outra de motion. Assim. Não são, claro, animações super especializadas, porque é um escritório de design, não é um estúdio de animação, né? Mas, ao mesmo tempo, eles acabam quebrando um galho ali, fazendo uma coisa ou outra. E se você, como designer, você sabe fazer um motion, você acaba se destacando por causa disso e seu trabalho fica mais diferenciado. Então, acho que é legal a gente dar uma olhada em umas referências também, né? Porque para você estudar motion é sempre legal você ficar de olho em referências, né? O que as pessoas estão fazendo, para você aprender diferentes técnicas, ver o que está sendo produzido por aí, né? Eu acho que uma das referências mais legais
que eu considero é o The Missing Scarf. É um curta do Ewan Duffy. Ele basicamente usa o motion para contar uma história, então ele tem menos dessa coisa de você divulgar um evento, de você querer vender um produto, e mais essa coisa de contar uma história mesmo, utilizando personagens, esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo ele é um vídeo em motion. Você tem o personagem principal, né, o esquilinho, que ele é um personagem em 3D, mas ao mesmo tempo todos os outros personagens que aparecem no curta, eles são 2D. Mais pro final do filme ele entra nessa outra cena em que você tem menos personagens e mais elementos que aparecem na tela, em que todos eles têm essa cara meio que de 2D e vetor, mas na real eu fui ler sobre o curta, né, e eu descobri que era tudo feito em 3D. Então é interessante olhar esse tipo de coisa e ver como que essas técnicas diferentes são utilizadas juntas, mas ainda assim mantendo essa mesma identidade, né? Uma segunda referência que eu gosto muito são os vídeos do Kurzgesagt, in a Nutshell. Ele é um canal no YouTube em que utiliza exclusivamente do motion para transmitir ideias. E eles têm vídeos tanto de conteúdo mais científico como o Paradoxo de Fermi, que é muito legal, ou então uns conteúdos mais do tipo o que aconteceria se você explodisse uma bomba atômica na zona abissal, no Oceano Atlântico. E eles também trazem conteúdos com um aspecto mais social, como a crise dos refugiados, ou então a renda social básica e esse tipo de coisa. Uma terceira referência que eu gosto bastante é o Grayscale Gorilla, que é basicamente um blog na internet do Nick Campbell. Eu gosto bastante dessa referência mais pelos tutoriais que eles colocam na internet, porque é possível você entender como utilizar as ferramentas para produzir aquilo que você quer. Então você vai utilizar a ferramenta de maneiras diferentes para chegar em resultados diferentes, e isso abre muitas oportunidades, assim, você entender como eles utilizam as ferramentas para produzir os materiais deles. Eles fazem bastante tutoriais de motion em 3D, né, utilizando o Cinema 4D, e eles têm tutoriais desde o básico do básico até técnicas mais avançadas do 3D. Uma outra referência que eu encontrei assim por acaso é o Beeple. Eu encontrei ele porque ele tem essa coisa de fazer um pequeno projeto todo dia e postar na internet. Eu acho que agora ele está há uns 1000 e poucos dias direto postando um trabalho todo dia no portfólio. Não é esses everydays dele, né, que ele chama, não são em animação, né, são mais testes visuais, direção de arte, esse tipo de coisa. Então eu descobri ele por causa disso, mas ao mesmo tempo ele é um motion designer e ele tem outros filmes, ele tem outros materiais. Eu acho que o curta dele mais famoso é o Transparent Machines, em que ele faz essa relação de máquinas transparentes com a transparência de grandes empresas, né? A transparência do Facebook, a transparência desse tipo de coisa. Então ele usa trechos de documentários no curta dele, é bem legal. E ele aplica esse material de vidro ou então um material transparente que dá essa direção de arte bem bonita pro filme dele. Além disso, ele também faz bastante esses VJ Loops, né, que são basicamente aqueles vídeos que eu falei anteriormente, que são aplicados em shows, em eventos, esse tipo de coisa. O legal é que ele disponibiliza a maioria dos projetos dele, os arquivos abertos para você baixar e dar uma olhada como ele produziu, esse tipo de coisa. Então é uma grande referência por causa disso, para você ver como outras pessoas utilizam as ferramentas para produzir diferentes coisas. Uma outra referência legal de falar é do James Curran. Ele faz pequenos GIFs com uma cara de 2D, mas eu fui dar uma lida no processo dele e muitas das coisas que ele faz é 3D também, mas com essa cara de 2D. E além disso, ele usa bastante dos princípios da animação para deixar os GIFs dele mais visualmente interessantes e com uma animação extremamente fluida, extremamente legal de ficar assistindo, principalmente porque é um loop, né? Então você gosta de ficar assistindo e assistindo e assistindo várias vezes. Como eu disse, né, nessa última referência, é muito utilizado dos princípios da animação e é muito importante para o motion designer, apesar de não estar trabalhando com animação de personagem propriamente dito, saber bastante dos princípios da animação. Eles são bem importantes. Eles foram primeiramente descritos num livro chamado The Illusion of Life e eles são basicamente 12 princípios, né? Eles são mais voltados para a animação de personagem, como eu disse, né? Mas muitos desses princípios você consegue aplicar muito efetivamente no motion também. Um bom exemplo é o Squat and Stretch, em que ele enfatiza a flexibilidade dos elementos em que você está animando. Isso torna a tua animação muito mais dinâmica, muito mais fluida.
É basicamente aquele princípio em que você comprime e estica elementos dependendo do movimento que ele faz. O clássico exemplo é a bolinha quicando, né? Quando a bolinha vem e quica no chão, ela comprime e aí depois ela estica quando ela sai do chão, e todo esse movimento de esticar e comprimir acompanha esse movimento da bolinha, né? Tem o princípio do timing, que eu diria que é o princípio mais importante na animação, em que determina basicamente essa manipulação do tempo e do espaço dentro da sua animação. Se você domina esse princípio, facilita muito para você produzir qualquer tipo de animação, seja personagem, seja motion, seja stop motion, seja animação 2D, porque você domina como os objetos interagem com o tempo. E com o princípio do timing você consegue trabalhar com outro princípio da animação, que é o slow in e slow out, em que você utiliza mais quadros da animação no começo de um movimento para tornar esse movimento mais lento no começo e acelerar conforme ele vai se movimentando. Ou então quando o objeto vai parar o movimento, né, ele não para de uma vez, ele vai ficando mais devagar até chegar no repouso. Um outro princípio da animação que ele é muito importante no motion é o staging, em que você considera o seu vídeo como se fosse um palco e os elementos do seu motion como se fossem atores. Então você utiliza disso para direcionar o olhar do seu espectador para diferentes partes do vídeo. Vamos supor que aparece um texto no canto do seu vídeo. Então você utiliza de diferentes elementos da sua animação para atrair ao máximo o olhar do seu espectador para aquele texto que está aparecendo. E depois disso vai aparecer um ícone em cima. Então você não vai fazer essas duas ações ao mesmo tempo, né? Então tem a vez de cada um fazer a sua ação dentro desse palco. E isso vai fazendo com que fique mais fácil de você transmitir aquela informação. E se você quiser saber mais sobre os princípios da animação, eu recomendo bastante esse vídeo chamado Illusion of Life, que tem o mesmo nome do livro, que é essa animação que demonstra os 12 princípios da animação utilizando um cubo. E é muito interessante, é muito fácil de entender e é legal de assistir. Anticipation prepares the audience for a major action the character is about to perform. Each major action is preceded with specific moves that anticipate for the audience what is about to happen. E uma outra grande referência de livro é o Animator Survival Kit, do Richard Williams. Ele é um livro muito, muito interessante e muito legal para animação de personagem, mas, como eu disse antes, muitas coisas de animação de personagem você acaba aplicando no motion também. O Richard Williams ele vai falar nesse livro muita coisa sobre mecânica do corpo, sobre essa manipulação do timing, do spacing, sobre utilização de arcos para animação, muita coisa de staging. Ele também fala muita coisa de atuação para personagem, mas ao mesmo tempo é muito legal no motion você trabalhar os elementos da sua animação como se fossem personagens, né? Você considerar o que esse elemento pensa, por que ele está surgindo na tela. Então tem muitas dessas coisas que ele fala nesse livro que você consegue aplicar no motion e eu recomendo muito ler. Ele também fala muita coisa da época em que ele trabalhou com Mute Call, animando vários e vários personagens que todos vocês conhecem. E são várias histórias dos estúdios e tudo mais. Então recomendo muito a leitura desse livro também. Bom, dito tudo isso, né, o que é o motion, onde aplica, diferentes referências e técnicas. Para produzir o motion, geralmente se utiliza o After Effects para motion 2D e composição, e no mercado também se utiliza o Cinema 4D para motion 3D. Eu sei que outros softwares como o Maya estão introduzindo ferramentas de motion nessas últimas versões que eles vêm lançado, mas no mercado para motion ainda se utiliza bastante o Cinema 4D. Essas duas ferramentas elas são muito legais de trabalhar, elas têm muitos recursos e a partir do momento em que você começa a dominar essas ferramentas, elas abrem muitas possibilidades para você produzir tudo que você quiser. E aí, com o seu motion, quando você já estiver estudando e produzindo todo o seu conteúdo, você tem que montar um portfólio. Então, seja um portfólio no Behance online ou no Dribbble, ou que seja um PDF que você montar, qualquer coisa, tenha um compilado dos seus trabalhos. E para motion também é muito importante você montar um demo reel. O demo reel, ou outras pessoas chamam de show reel, ele é basicamente um compilado das suas animações. Então vai ser um videozinho curtinho, de no máximo 2 minutos, não passa de 2 minutos, que você vai pegar os melhores trechos das suas melhores animações e montar num videozinho curtinho, com uma música legal, só para chamar atenção e esse tipo de coisa.
E aí você sobe esse vídeo no Vimeo, sobe no YouTube, e aí você começa a mandar para possíveis clientes e tudo mais, procurando trabalhos para você continuar praticando seu motion e fazendo coisas novas e tudo mais. Eu acho que isso é um apanhado geral assim do motion, né? Tem muita coisa que eu falei, tem muita coisa além disso também, então sempre continuem buscando mais informações, esse tipo de coisa. Mas por enquanto é só. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até então. Se você gostou, deixa um comentário aqui pra gente. A gente vai adorar ler e responder todos esses comentários. E não esqueçam também de continuar por aqui e assistir as outras palestras que a gente vai ter aqui no evento, que vai ser muito legal. Muito conteúdo bacana pra vocês todos. Beleza, gente? Então, até a próxima!